E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E tô aqui de novo. E dessa vez eu queria falar sobre um mangá que eu tô lendo. Ele não é um mangá novo, é um mangá que eu acho que a maioria de vocês já deve ter lido ou já deve ter ouvido falar, que é o My Hero Academia. Que, sinceramente, ele é muito melhor do que eu achava que era. Ele tem uma vibe muito interessante de mistura de vida escolar com super-heróis. E faz um contraste muito maneiro com o estado que as HQs aqui do Ocidente estão, que mostra o quão melhor as coisas podem ser se você tem alguém que realmente liga pro que elas estão fazendo à frente de um trabalho bem feito, entende? É muito maneiro. Uma sinopse bem rápida do My Hero Academia é basicamente a história do Izuku Midoriya. Ele é o vulgo dele chamado Deku, né? Ele é Deku porque ele é uma contracção dos caracteres do nome dele. Que o. Não, amigo, o bully dele, o Bakugo, ele chama ele de Deku porque Deku é um insulto, tido como fraco, sem força de vontade. Ele ele vive nesse mundo onde super-heróis são uma realidade, né? Porque basicamente aqui segue uma coisa que é bem interessante, porque nesse mundo o fator X ele se espalhou que nem um fogo em mato seco. E basicamente todo mundo do mundo tem, menos ele. Algumas pessoas elas nascem sem superpoderes, e os superpoderes nem sempre são grandes coisas, entende? Mas todo mundo tem. Mas algumas pessoas, poucas pessoas, não têm. E o Midori é um deles. E nessa aqui, dele vivendo nessa vida de bullying, de sendo um certo outcast, porque ele é o único praticamente no Japão inteiro que não tem uma habilidade especial. Ele um dia se depara com um dos maiores heróis do mundo, o All Might, e ele acaba provando a ele que ele é digno de receber o manto do All Might, que é basicamente os poderes dele. A história é mais interessante, ele acaba sendo matriculado na Academia de Heróis e tudo mais, e a história se degringola daí, né? Basicamente agora essa pessoa que não tinha poderes, que tem uma personalidade bem fraca, agora está se vendo recebendo o manto de um dos maiores heróis do mundo. O que é bem interessante essa premissa, ela não é tão original com relação aos animes, mas ela é original com o objeto que está fazendo, com relação a heróis e tudo mais. Porque no Japão, heróis eles não são tratados do mesmo jeito que o Oeste. E no My Hero Academia, ele usa o molde dos heroes ocidentais para contar uma história não oriental, uma história japonesa de mangá. Que ficou muito bom, ficou muito batuta. E cara, uma das coisas que eu gosto bastante dessa série é que ela não tem medo de certas perguntas inconfortáveis. Uma coisa que ela fala bastante é sobre a relação dos heróis nesse mundo, né? Porque eles não são a polícia, eles não são agentes treinados. Eles são treinados, mas eles não são exatamente funcionários públicos, né? Eles são contratados. É um esquema meio Tiger and Bunny, se você lembra desse anime antigo, que era dos heróis patrocinados, que era bem legalzinho, tinha uma animação bem maneira, mas ele era meio, sabe, né? Ele não tinha força suficiente para sustentar, diferente do My Hero Academia. Que ele fala dessa relação dos heróis com a sociedade, ele fala da relação dos heróis com o governo, porque os heróis eles são uma força a ser temida, né? Porque tem heróis ali, o All Might mesmo, ele é basicamente invulnerável. Se ele quisesse, ele poderia, sei lá, tomar um estado inteiro aqui do Brasil. E é muito maneiro isso. Você vê como
tem aquela relação de poder entre as pessoas que têm poderes destrutivos e aqueles que não têm poderes destrutivos. Porque nesse mundo tem pessoas que não têm poderes destrutivos. Tipo a mãe do Midoriya. Ele nasceu sem um poder, mas ela nasceu com um poder que é simplesmente mover pequenos objetos com a mente, entende? Ela mesma fala, a única coisa que eu consigo mexer aqui é o máximo uma xícara de chá a uma velocidade pequena pra frente e pra trás. Não é uma coisa que seria realmente útil numa batalha, ou simplesmente, eu consigo travar sua glote. Não, é realmente muito fraco o poder dela. E isso é extrapolado pro mundo todo. Nem todo mundo vai ter, sei lá, o poder de jogar visão de calor ou telecinese de grande proporção. E isso é maneiro, porque isso bate bem de frente com a história lá dos X-Men, né? Que no mundo da Marvel, os X-Men, eles são um problema porque os mutantes, eles são o equivalente a você dar uma arma a um adolescente. Eles, na época da puberdade, eles ganham o fator X, e esse fator X, ele muitas vezes é extremamente destrutivo. Dificilmente você vai ter um poder que não faz grandes coisas. Geralmente um cara telecinético muito forte, um cara que pode se transformar em uma bomba, o cara que joga raio pelos olhos, ou ele fica extremamente mutado para sempre, o que acontece com os Morlocks, que nessa sociedade do My Hero Academia também tem, que as pessoas que ganham esse poder, que é por volta dos 4 anos, ainda quando criança, eles podem ficar super mutados. Tem cara aqui que ele é um sapo, ou o outro que ele virou um bicho meio cachorro, meio não sei o que. Tem um outro que ele perdeu a boca e o poder dele é ter tentáculos que se tornam em parte do corpo, tipo olhos, mãos, bocas e tudo mais, que ele fala por esses tentáculos. É muito maneiro, é muito interessante ainda. E cara, fica essa você consegue ver essa dicotomia entre os dois, esse contraste, que você vê que o autor do My Hero, ele não tá fugindo dessas questões. Ele vai em cima, ele desenvolve, ele não tem medo. E esse que é um grande problema que eu tenho com a Marvel e com a DC também, por tabela, que eles têm medo de mudar o status quo. Eles têm medo de responder perguntas difíceis quando ele apresenta novas coisas. E isso mostra o quão superior é o mangá em cima do HQ. Porque você vê que quando você tem uma visão única, uma visão fechada sobre alguma coisa, você consegue fazer muito mais do que fazer uma obra por comitê, né? Que é o que é hoje o mundo das HQs ocidentais. É simplesmente você tentar fazer arte por comitê. Nunca vai funcionar. E é isso. Fica aqui a minha recomendação. Eu espero que você dê uma chance. Se puder, dê um like aqui nesse vídeo. Se inscreva. Valeu, falou, até mais. Tchau.